são capazes de qualquer coisa. Então não entra na minha cabeça que eles com 14 dias, com 2 semanas de antecedência, vão simplesmente deixar o Trump ganhar. Eu começo a entrar quase que em pânico. Eu fico preocupado. Olá, Edu Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Eu vejo... dá para dizer que eu vejo um problema nessa onda de políticos sinceros que a gente tem, o Trump e o próprio Bolsonaro. Porque esses caras são, e eu tive a oportunidade de conhecer melhor o Trump do que o Bolsonaro, mas com um pouco também o Bolsonaro. Esses caras longe das câmeras, eles são exatamente as mesmas pessoas que são diante das câmeras. Eu gosto disso, porque quando vocês me encontram na rua, e eu sempre paro para tirar fotografia, falar com todo mundo. Ontem mesmo, até aqui nos Estados Unidos, é bastante gente que sempre me para. As pessoas falam, pô, você é igualzinho no seu programa, mesmo jeito, mesmo tudo. E é isso, porque apesar de eu estar num estúdio, isso aqui não é uma coisa encenada, é uma coisa, é o que eu falo, o que eu penso. E pro político, tem uma hora que, ser sincero, deixa eu pensar como é que eu vou colocar isso da melhor forma. Tem políticos que não são sinceros, que são o oposto sincero. E esse era um dos problemas que eu tinha com o Mr. M, com o Pablo Marçal. Ele era um cara em público e era um outro cara completamente diferente em privado. Então ele falava um troço e depois em público fazia... E ele admitia isso, né? Ele admitia a manipulação do público. E essa falta de autenticidade talvez seja o grande problema que eu tivesse com ele. Isso é inserido dentro da característica golpista psicopata. Mas a gente vê isso, né? A coisa da campanha da Kamala Harris, o quanto que a Kamala Harris é encenada. Só que de vez em quando as coisas saem do script, né? Vejam, assistam esse vídeo aqui comigo que aconteceu de um comício nesse final de semana. E a resposta da Câmara, que fica difícil da gente ouvir nesse vídeo, foi essa aqui, né? Reparem, o cara, se você não ouviu, o cara disse assim na plateia, né? Uma pessoa na plateia foi lá e gritou Christ is King, né? Que significa Jesus é o rei, Jesus is Lord, né? Jesus é o Senhor. E aí a Kamala Harris, ouvindo isso, respondeu isso aqui. Oh, you guys are at the wrong rally. No, I think you meant to go to the smaller one down the street. Reparem isso. Vocês estão no comício errado, né? Você grita, Jesus é o Senhor, Cristo é Rei. Vocês estão no comício errado. Acho que vocês queriam ir para aquele segundo comício ali no final da rua, aquele menorzinho. Isso é o tipo de declaração contra os cristãos que mata uma campanha política. Ela não somente disse que as pessoas que acham que Jesus Cristo é o Rei, é o Senhor, não devem ir aos comícios dela, como ela também disse que devem ir para os comícios do Donald Trump. Reparem, a coisa saiu do script e ela reage de uma forma que eu digo que ela é pior que a Dilma. E muita gente não acreditou, mas a prova é essa. A prova é essa. E isso vem em conjunto com a decisão dela de não comparecer a um jantar, o jantar mais tradicional organizado pelos católicos da cidade de Nova York. A primeira vez em 40 anos que um dos candidatos não comparece a esse jantar.
E o Trump deu show, foi lá, fez piada, fez comédia, sacaneou todo mundo, foi num lugar onde o Trump não tem a votação. Isso foi um desastre para a campanha da Câmara. Mas é aquela coisa, ela acha normal tratar os cristãos assim, porque o redor dela não é cristão. Joe Biden se diz católico, mas não é católico nada. As pessoas têm horror aos cristãos. Eles nos enxergam como loucos, extremistas. Eles nos enxergam como se nós fôssemos talibãs vivendo debaixo da Sharia. Eu convido você que está nos assistindo, escreva aqui no chat: Cristo é Rei, Jesus é o Senhor. Escreve aqui. Eu digo sem medo: Cristo é Rei, Jesus é o Senhor. E todos aqueles que falam isso, que venham comigo. E é por isso que eu tenho que me colocar ao lado de Donald Trump, ao lado do Bolsonaro, enquanto o outro lá diz que Jesus é o maior esquerdista, né? Aqui no chat, que bonito isso. Amém. Amém, meus amigos. E eu não sei se por reflexo na opinião pública, ou não, ou se por justiça divina, e às vezes uma coisa e a outra acontecem de forma concomitante, a gente tem, vejam os reflexos, por exemplo, do número do Trump e da Kamala entre os latinos. Vejam, por exemplo, isso é histórico. Trump com 49% dos latinos. Kamala com 38%. Vejam o levantamento do USA Today. Trump com 49%, abrindo 11 pontos em cima da Kamala Harris entre os latinos. Vejam, esse é o Trump que eu me lembro de dar uma entrevista em 2016 não me lembro para qual jornal, acho que foi para a BBC, onde eu disse que o Trump é um cara que se daria muito bem, que ele representa, o jeito dele em muitas coisas representa a cultura do brasileiro, e as pessoas ficaram impressionadas, né? Na época eu era parceiro comercial dele, e as pessoas ficaram impressionadas porque o Trump tinha sido pintado como o anti-latino, porque ele disse que ele tinha dito que o México estava mandando as piores pessoas dele para os Estados Unidos. Historicamente, vocês entendam. Vejam esse levantamento do USA Today, para fins de comparação, na verdade. Dados da American Society ou Council of the Americas. Em 2020, o Biden teve 66% do voto latino. A Câmara está levando 38%. Segundo essa pesquisa. No âmbito nacional, a Câmara também sofreu um golpe duro. De 15 a 21 de outubro, ela foi de uma vantagem média no Real Clear Politics de 1,7 para 1 ponto. Na verdade, menos. Não sei se o número que está aparecendo aí para vocês na tela é de 1 ponto. O número atual é de 0,9. Deixa eu ver se eu tenho o dado mais atualizado aqui. O dado atual é 0,9. A diferença dela caiu... Não, 0,8 é o dado mais atualizado. Aqui, ela foi de 1,7 para 0,8, ou seja, caiu a vantagem dela, numérica nas pesquisas nacionais, caiu para 0,8. E eu já expliquei aqui e volto a explicar. Uma vantagem tão pequena nas pesquisas, que em geral subdimensionam o Trump, mas mesmo que tivessem 100% precisas, que se as pesquisas acertarem na mosca e a Câmara levar a eleição com 0,8, ela não se elege presidente por causa do sistema do colégio eleitoral. Se você ainda, sobre a média nacional, sobre o desempenho nacional, o TIP Insights, o instituto que em 2016 e 2020 acertou o resultado dentro da margem de erro, acertou com uma diferença de, acho que 1 ponto em 2020, meio ponto em 2020 e 1 ponto em 2016, quando todo mundo estava dizendo que a Hillary ia dar uma lavada, ela errou com uma diferença de 1 ponto. Esse instituto traz que o Trump e a Câmara estão, nesse momento, empatados no voto popular, mas é importante que vocês observem a trajetória.
Esse tracking diário, inclusive, do tipo que está aqui, ele está disponível na íntegra, com os insights, as simulações, completo, para os assinantes e para os apoiadores do Paulo Figueiredo Show. Mas eu queria trazer pelo menos uma parte disso aqui para o programa. E, óbvio, o Trump estava no final de semana, o Trump chegou a abrir 2 pontos, 49, 47, agora está... você vê uma diferença do número, embora seja 48, por causa dos arredondamentos, né? Se você olhar aí o gráfico, a Câmara está com 47, um pentelinho, e o Trump está com 48. Mas nos arredondamentos dá 48, 48. Mas vejam a tendência. E olhem, até mesmo na projeção da revista esquerdista The Economist, eu sempre me lembro do Samidana que riu de mim quando eu disse que a The Economist era de esquerda. Eu acho que hoje ninguém tem dúvidas, né, que a The Economist é uma revista de esquerda. Mas vejam esse levantamento. Pela primeira vez nas simulações de inteligência artificial, sei lá como é que eles fazem, o Trump passou a Câmara. Nas simulações realizadas, o Trump ganhou 54 de 100 vezes, 9 vezes a mais do que na semana passada. E a Câmara 46 de 100. A projeção da The Economist é 276 para o Trump, 262 para a Câmara. Impensável. É a primeira vez que isso acontece, basicamente, desde que a Câmara se tornou candidata. No Polymarket, e a gente fala sempre do Polymarket, né? Porque é onde as pessoas efetivamente botam o dinheiro delas, onde elas apostam. O Polymarket influencia o sentimento geral da campanha, influencia as doações. E hoje, lá pelo meio-dia, 64% das pessoas estavam apostando na vitória do Trump e 35,8% na vitória da Kamala Harris. Agora, a informação mais atualizada, um pouco antes, no meio da tarde, um pouco mais atualizada, é isso que vocês estão vendo, 65,1% contra 34,9% da Câmara. Faltando 20 minutos para o início do programa, a gente já tinha chegado a 66%. Deixa eu ver qual é o número que a gente tem agora. 66% é impressionante, absolutamente impressionante. Porque, e é isso que está agora. Enquanto eu estou aqui fazendo o programa, eu estou olhando 66 Trump e 34,1 Kamala. Ou seja, efetivamente 2/3 do planeta apostam que a Kamala vai ser presidente. E eu não sei se a gente tem o gráfico, Bruno, com a boca do jacaré abrindo, né, mostrando que é isso, que cada vez... Olhem a mudança desse gráfico. A inversão, da próxima vez eu vou pedir para vocês colocarem só o último mês, mas olhem a inversão de uma Câmara na frente pro Trump abrindo uma vantagem que não houve ainda na pesquisa. Isso é claro que é bom, né? Se as pessoas estão manifestando as suas opiniões dessa forma, estão apostando dinheiro na vitória do Trump, apesar de tudo que diz a mídia, apesar de tudo que diz Hollywood, apesar de tudo que diz o establishment, apesar de tudo que dizem contra... As pessoas estão no seu entorno conversando e tendo a percepção de que o Trump vai ganhar. Isso nunca aconteceu. Não aconteceu em 2016 e certamente não em 2020. E eu tenho que ser absolutamente sincero com vocês. Porque com 2/3 do mundo apostando que o Trump vai ser presidente, faltando ainda exatamente 2 semanas, 14 dias para as eleições, eu começo a entrar quase que em pânico. Eu fico preocupado. Porque o Trump só venceu em 2016 quando todo mundo tinha certeza que ele ia perder. Depois de 2020, até pandemia os caras inventaram para não deixar o Trump ganhar. Em 2024, quando eles viram que o Biden perderia, eles trocaram o candidato na marra, no tapetão. Eles são capazes de qualquer coisa. Então não entra na minha cabeça que eles, com 14 dias, com 2 semanas de antecedência, vão simplesmente deixar o Trump ganhar. O que eles vão fazer, eu não sei. A minha esperança é que eles não tenham tempo ou meio para agir. Oi, que legal que você gosta dos meus vídeos. Mas ainda mais importante do que eles é o meu curso. Lá eu posso falar coisas que o YouTube não me deixa falar e com bem mais profundidade. E eu tenho orgulho de ter feito o maior curso de geopolítica já ministrado no Brasil, com mais de 6.000 alunos. É o fim da América e do mundo como conhecemos. Só que tudo que é bom chega ao fim.
Depois de 3 anos e 7 turmas, eu estou abrindo por tempo limitado a turma final desse curso. Então, essa, portanto, a tua última chance de fazer parte desse grupo e realmente entender o que está se passando no Brasil e no mundo, para poder ser diferente e ajudar a mudar as coisas na direção certa. Tem um link para você aqui na descrição. É por tempo limitado e com vagas limitadas. De novo, é a última turma. Haja agora para não se arrepender. Um abraço. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.